Olá, meu nome é Alexandre Mainardi, do blog alexandremainardi.com. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco mais sobre o microcontrolador Arduino. Vamos lá? Essa aqui, para quem já conhece, quem acompanha os posts do blog, é a famosa placa do Arduino. Vou dar uma explicada para vocês dos componentes básicos que compõem o Arduino. Bom, na verdade o Arduino é essa pecinha preta aqui, que você encontra plugado. Ele é um CI, ele é o processador do Arduino. E ele que é responsável por controlar as entradas e saídas, armazenar o seu código e executar ele em looping. Toda essa placa azul que você vê em volta aqui, ela é a interface entre o processador e o seu computador e o seu circuito. Bom, aqui você encontra uma entrada USB, daquela tipo B, né, normalmente encontrada em impressoras. Logo aqui ao lado, um conector padrão de fonte de alimentação. A fonte de alimentação dele pode variar de 6 a 12 volts. Esse carinha preto aqui, logo atrás da USB, é um chip da FTDI. Ele é responsável em fazer a conversão USB serial. Por que dessa conversão USB serial? Os computadores de hoje em dia não estão mais saindo com a conexão serial, o que é uma pena. Eu gostava muito de trabalhar com aplicações serial. Então, para facilitar, o que eles criaram? Esse chip da FTDI, o 232, que você liga na USB e ele interpreta como se fosse uma comunicação serial. E o CI do Arduino só entende a comunicação serial, por isso dessa conversão. Existem alguns Arduinos mais antigos que não saíram ainda com USB, eles saíam ainda com a placa serial, conector serial aqui. Essa pecinha prata aqui, ele é um cristal oscilador, é ele quem dá o clock para o processador do Arduino, ou seja, ele oscila 16 milhões de vezes por segundo para orientar o Arduino de quanto em quanto tempo ele tem que executar o looping dele. Essa micro switch aqui, ela dá o reset no seu programa. Então, por exemplo, se o seu programa travar ou se ele for feito só para rodar uma vez, quando você quiser executá-lo novamente, é só dar um clique nessa micro switch que ele volta a executar o looping. Bom, um regulador de tensão aqui, para garantir que chegue os 5 volts necessários para funcionar. E esses jacks de entradas e saídas aqui. Bom, aqui a gente encontra as saídas digitais. Pode ver se está numerado de 0 a 13. Aqui a gente tem um ground no final. Esses descritos como PWM aqui, mais para frente em outros posts eu vou explicar o que é PWM e o que é possível fazer com eles, né? Esses jacks aqui é para comunicação ISP, ou seja, se você quiser reconfigurar o bootloader do seu Arduino. Aqui do outro lado a gente tem os conectores de alimentação, né? De saída, 5 volts, 3.3. O reset, caso você precise dar o reset de uma maneira externa do Arduino. 2 conectores terra e as analog ins, que são as entradas digitais. Do outro lado aqui a gente só tem a bandeirinha da Itália. Não é um circuito dual layer, ou seja, os componentes estão só do lado de cima da placa. Esse Atmega 328, que é a versão daquele CI, que é o Arduino que eu mostrei para vocês lá em cima. Aí a gente tem aqui um LED de comunicação, aqui é o TX e o RX, é a comunicação serial. Então dá para a gente saber quando que está passando informação. E aqui um LED de liga e desliga, para a gente saber quando que ele está alimentado ou não. Bom, eu já preparei o cabo aqui e a programação básica que ele vem. Então vamos ligar aqui para vocês verem. Notem que o LED Power acendeu, indicando que ele está alimentado. Esse LEDzinho aqui que está piscando, ele já possui conectado a porta 13 do Arduino. Você pode usar a porta 13 aqui e ao mesmo tempo, em paralelo, ele possui esse LED aqui. Serve para você testar suas aplicações, para você não ter que ficar plugando o LED para dar uma indicação visual, por exemplo, de quando o seu looping está executando novamente.
Então essa é a programação básica que vem no Arduino quando você adquire, chamado Blink. Vou mostrar para vocês agora o código, é super simples, vamos lá. Bom, a aplicação que eu vou abrir agora é a que eu mostrei anteriormente, que é a do LED do pino 13, conectado ao pino 13 piscando. Então eu preparei aqui o código para vocês de uma maneira facilitada e comentada. Bom, o que a gente faz aqui primeiro? Eu costumo fazer da seguinte maneira: definir os pinos de uso logo no topo do seu programa. Para que serve isso? Para você não correr o risco de usar o mesmo pino para duas coisas diferentes, por exemplo. Então aqui eu defini uma variável do tipo inteiro, chamado LED pin, como 13. Ou seja, o LED pin, que é o pino do LED, passa a valer 13. Então, todo lugar que eu for referenciar esse LED no meu código, eu vou, ao invés de escrever o número 13, escrever LED pin. Fica até mais fácil para você, depois que você começa a construir coisas grandes, você não tem mais o controle de, olha, o pino 13 é o LED, o pino 12 é o motor, etc. Então, nomeando assim fica até mais fácil. E eu costumo comentar também para quem serve o pino. Então, ó, o pino 13 é o LED conectado ao digital 13. É aquele LED embutido na placa Arduino que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o código do Arduino possui dois métodos básicos para você rodar o Arduino, que é o método setup e o método loop. O método setup, ele roda apenas uma vez quando o seu código é carregado. Então é aqui que a gente define se os pinos vão ser de entrada, se os pinos vão ser de saída, se você vai usar a conexão serial, etc. Então aqui eu defini o pin mode, que é uma função já da biblioteca do Arduino, LED pin, ou seja, o pino 13, como output, ou seja, como saída. Então assim que eu inicializar o meu Arduino, ele vai definir que o LED pin, que é o pino 13, é um pino de saída. Ambas as funções são voids, ou seja, não retornam nada. Agora o método loop. O método loop é onde fica o seu código. É aqui que ele vai rodar infinitas e infinitas vezes enquanto seu Arduino estiver alimentado ou enquanto seu código ordenar. Essas duas funções são as duas funções básicas. Nada impede você criar outras funções e chamar ela aqui no void loop. O void loop, na verdade, é o main, para quem está habituado aí com a programação C++. Então, dá uma olhada como o código é simples. Digital write, ou seja, escrita digital, no LED pin, que é o pino 13, como high. Ou seja, eu estou setando o pino 13 como high, como alto. Então ele liga o LED quando eu faço isso daqui. Delay 1000, ele espera por 1 segundo, né? São 1000 milissegundos. Novamente, digital write, escrita digital no LED pin, que é o pino 13, como low. Ou seja, ele desliga o LED, espera novamente por 1 segundo e retorna toda a programação novamente como loop. Por que a gente coloca esse 1 segundo aqui depois que ele termina? Então, ó, vamos raciocinar aqui e acompanhar o código. Liga o LED, espera 1 segundo, desliga o LED. Coloque esse 1000 aqui para o LED permanecer durante 1 segundo desligado novamente antes que ele execute o próximo loop. Bom, agora o próximo passo é passar para o Arduino. A gente vai conectar o Arduino no cabo e simplesmente clicar aqui, ó, em Upload. Clicando em Upload, ele vai primeiro compilar o código para verificar a existência de erros. Assim que ele compila o código, ele já passa para a placa Arduino e o LED 13 começa a piscar, como no vídeo anterior. Bom, espero que vocês tenham aprendido essa noção básica sobre o Arduino. De agora em diante eu vou começar a postar mais vezes com códigos simplificados até códigos avançados. Obrigado e continue acompanhando o blog. Comentem. Até logo.